E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui para nossa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o que é sociologia. Eu acabei dando essa aula, sei lá, a semana toda, e cada vez que eu dou essa aula, ela muda um pouco, eu percebo algo diferente. E, bom, vamos lá. É importante falar que a gente não vai esgotar aqui nesse vídeo o que é sociologia. A sociologia é uma ciência muito ampla, né? Ela tem ali seus vários aspectos, e a gente está só fazendo uma introdução aqui nesse vídeo. E, bom, vamos lá. Para a gente começar a entender o que é sociologia, vamos pensar o cenário histórico em que ela surge. A sociologia ela vai surgir no século XIX, e antes, ali do século XIX, a gente tem algumas revoluções extremamente importantes. No século XVIII nós temos a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra. E essa Revolução Industrial ela traz uma mudança na organização do trabalho, né? Então você tem toda uma mudança da forma como se faz o trabalho e dos espaços onde as pessoas vão trabalhar. Você tem uma mudança das cidades começarem, né, a aumentar e tudo mais. Então, pensa, né? A sociedade se organizava de um jeito dentro do campo do trabalho, e com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial, ela começou a se organizar de outro jeito, né? Isso muda, por exemplo, a forma como se entende o indivíduo, né? Como a mentalidade das pessoas, tudo acaba mudando com essa Revolução Industrial. E, bom, a primeira Revolução Industrial ela fica mais voltada para a Inglaterra, mas na segunda Revolução Industrial a gente acaba tendo, né, ela de forma espalhada pela Europa. Então, pensa, a gente tem esse cenário, e também nós tivemos no século XVIII, em 1789, para ser mais específico, a Revolução Francesa, que é uma das principais revoluções políticas que a gente tem dentro da nossa história, né? Então a Revolução Francesa ela mudou a forma como se organizava a sociedade, né, dentro de um ponto de vista político, né? A Revolução Francesa ela rompe com o antigo regime que tinha um sistema feudal, né, e traz à tona a questão da república e tudo mais. Então, no século XVIII nós tivemos essas duas revoluções extremamente importantes e que vão dar uma nova cara para a sociedade, e a gente vai com essas revoluções ali para o século XIX. No século XIX aconteceu um movimento dentro da academia extremamente importante, que se chama positivismo, né? Então, para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. Antes, a maioria das ciências estavam dentro da filosofia. Então, por exemplo, a história pertencia à filosofia, a geografia pertencia à filosofia, a psicologia pertencia à filosofia. É por isso que a gente vê, antigamente, alguns filósofos, por exemplo, que estudavam matemática, e outros filósofos que estão mais numa linha da ciência política, porque tudo isso estava dentro da filosofia, antes do positivismo. Com o movimento positivista, encontra-se a necessidade das ciências se separarem da filosofia e encontrarem um método científico que tornasse aquela ciência algo real, né? E aí cada ciência vai encontrar o seu método. Muitos dos métodos que foram pensados na época do positivismo já não funcionam mais hoje, mas o movimento é importante porque é dentro do positivismo que a sociologia vai virar a sociologia, né? Não vai mais ser uma área da filosofia que estuda a sociedade, né? A sociologia se tornou sociologia, a história se tornou história, a geografia, geografia, e muitas outras ciências se separaram da filosofia. Então, esse é o cenário que a gente vai encontrar quando a sociologia ela surge. Então, para a gente entender agora a sociologia e o que ela estuda, é importante a gente entender alguns conceitos. Por exemplo, a gente precisa entender a ideia de cultura para entender a sociologia. Porque a sociologia vai pensar o ser humano como um ser não natural, né? Então, nós somos dotados de cultura, por isso nós não somos naturais, e isso torna o ser humano extremamente complexo. Então,
Quando eu falo da questão da cultura, eu sempre acabo citando um autor que eu gosto bastante, que é o Yuval Harari. Ele tem um livro extremamente importante, foi um best-seller em 2017, que se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E o Harari ele tem um argumento muito legal de que a principal revolução na história da humanidade é a revolução cognitiva. Então, é um momento que, né, o ser humano ele vinha dentro do seu processo de evolução, e com a revolução cognitiva ele começa a produzir cultura, ele começa a atribuir significados a coisas naturais e ele começa a deixar de ser um ser natural. Isso é meio complexo, né? Vamos então dar um exemplo. Muitos grupos sociais, né, antigos, eles cultuavam o sol. O sol, pra gente hoje, é uma estrela, né? A gente sabe disso, mas... E o sol sempre esteve aqui no planeta Terra, né? Ele sempre apareceu pro planeta Terra. Mas com a revolução cognitiva, o sol não era só, né, um elemento da natureza. Ele era um ser divino, né? Um ser a ser cultuado. Então, pensa, isso é um processo cultural, né? Você atribui um significado ao sol. Enfim, e a cultura ela vai mudar todo o entendimento do ser humano, né? Porque as coisas não são simplesmente porque são, elas são porque a gente tem um processo histórico e cultural que vai fazer com que as coisas sejam o que elas são. Vou dar um exemplo para explicar o que eu falei. Existe uma ideia, por exemplo, de que, sei lá, os homens precisam ser, né, super durões e super agressivos, né, e super fortes. E, bom, a ideia, por exemplo, de, sei lá, de agressividade, do homem ser o provedor, não é algo natural. É algo que passa por um processo de cultura, né? Então, a nossa sociedade atribui ao sexo masculino esses papéis. Não quer dizer que eles tenham que ser assim, né? Não quer dizer que na natureza seja assim. Mas dentro da nossa sociedade a gente atribui esses papéis aos homens. Então, o homem não necessariamente ele é agressivo por natureza. Ele muitas vezes é agressivo porque existe um processo cultural que diz que homens, sei lá, têm que ser agressivos. Então, deu para entender? Então, a gente sempre vai pensar o ser humano como um ser não natural. Nada do que ele faz é natural. E tudo que ele faz é passado por um processo de cultura. E também a gente tem a historicidade de tudo que o homem, né, faz, e a historicidade dessa cultura. Então, para a gente entender, né, o que a sociologia estuda, a gente precisa pensar o que são fatos naturais e o que são fatos sociais. Então, vamos entender primeiro o fato natural, que geralmente, que é estudado pelas ciências naturais, né? O fato natural é algo que a gente pode observar na natureza. Então, por exemplo, uma montanha. Uma montanha é um fato natural. Montanhas são montanhas, né? E a química pode estudar ali os elementos que compõem a montanha, a biologia pode estudar a vegetação, né, da montanha e tudo mais. Mas montanhas são montanhas, né? Assim como a gravidade. Se eu pegar uma coisa e soltar, ela vai cair, tipo, em qualquer lugar do mundo. Porque existe, né, a gravidade no nosso planeta. Eu sei que o pessoal das ciências humanas, das ciências naturais diz que não é gravidade, que é outra coisa, mas enfim, se eu soltar uma coisa, ela cai em qualquer lugar do planeta. Então, isso são fatos naturais, são coisas que são impostas pela natureza. Mas, por exemplo, se a gente pensar os fatos sociais, eles já são um pouco mais complexos. Então, por exemplo, família. A família é um fato social. Na nossa sociedade, a gente tem, por exemplo, a questão de que a família é a família sanguínea, né? Então é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmão. Mas alguns grupos indígenas entendem a família de uma outra forma. A família deles é toda a tribo. Então quem são os pais das crianças que nascem dentro da tribo? Toda a tribo. Né? Não tem a ideia de uma mãe específica ou um pai específico. A criança é filha da tribo, e a tribo cuida da criança.
Se a gente pegar, por exemplo, algo como a sexualidade, dentro da nossa sociedade atual, existe um estranhamento, por exemplo, em relação à homossexualidade, né? A homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres. Existe um estranhamento porque a gente passa por um processo histórico-cultural que gera esse estranhamento. Mas se a gente pegar, por exemplo, alguns grupos gregos, era muito natural homens se relacionarem com homens, né? A gente tem um historiador romano que disse que um determinado imperador ele era considerado fraco porque ele só se relacionava com mulheres, ele não se relacionava com homens também. Então a questão da homossexualidade no mundo antigo, né, entre romanos e gregos, ela é entendida de uma outra forma, não é algo estranho, né, era algo natural e algo que, enfim, que deveria ser praticado. Então olha só, né, a gente tem a mesma situação em locais e temporalidades diferentes. No caso da família, a gente tem a mesma temporalidade, tá tudo acontecendo, tipo, ao mesmo tempo, mas em locais diferentes, mas a gente tem entendimentos diferentes, né? Porque tudo isso passa por um processo cultural. Então nós não somos naturais, né? Então aí a gente consegue entender a cultura. A sociologia, então ela vai estar estudando essas questões. Ela vai pegar um fato social e vai estudar esse fato social, vai entender por que ele acontece, o que causa, né, esse fato social, e até mesmo como a gente pode pensar em solucionar esse fato social. Né? Por exemplo, a questão da violência. Né? A gente pode pegar o tema violência para estudar, entender por que acontece a violência, o que legitima a violência, e aí como a gente pode pensar em romper com a violência. Então, uma outra coisa que a sociologia ajuda a gente a fazer, e, bom, é algo que eu li num texto do Bauman, que ele fala, né, o mundo ele é algo posto pra gente, e a gente pode acreditar em tudo que a gente vê e tudo que é nos dado, né, então a gente pode, por exemplo, acreditar que é simplesmente errado homens se relacionarem com homens e mulheres se relacionarem com mulheres. Mas o sociólogo, né, e a sociologia, ela vai sempre questionar as coisas, né? A gente vai sempre desvendar aquilo que que às vezes não está sendo visto, né? A sociologia, ela tem a função de questionar, de as coisas. E com isso a gente vai descobrindo novas possibilidades e tudo mais. Então, resumidamente, esse é o papel da sociologia. A gente não esgotou a sociologia ainda, não está nem perto de esgotar, mas essa é uma introdução, né? Então é importante a gente entender o cenário em que ela surge, entender que a sociologia entende o ser humano como um ser cultural e que ela vai estudar os fatos sociais, beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!